Boa noite. Eu vou iniciar aqui a apresentação então do meu site de notícias, né, e anúncios. Eu vou começar pela apresentação do site, depois eu vou para o código, né? Então eu tenho aqui minha página inicial, fiz ela baseado em cards, né? Então eu tenho um card maior, que é o card principal, seguido de alguns cards pequenos, né? Então esses cards eles são responsivos, né? Então, se eu diminuir aqui, ele vai se ajeitando automaticamente. E se eu adicionar novos cards, né? Ele vai ajeitando aqui na tela de acordo com a resolução. Então eu tenho aqui a parte de dentro das notícias, né? Então eu tenho o título, subtítulo, a imagem, as informações, né? De quem fez essa postagem, então por quem e a data e a notícia em si, né? O texto da notícia. Aqui essa navbar, né? Ela continua por todas as telas, então independente da tela que eu estou, eu consigo navegar por ela. É, Aqui dentro de enviar a notícia, então é um formulário básico com um título, né, nome, cidade, enfim, e um input de arquivos, né? Então aqui dentro de anúncios eu usei o mesmo componente de notícias, porém aqui ele não é um link, então se eu clicar ele não vai para lugar nenhum. E aqui embaixo, ao invés da data, né, da notícia aqui, eu tenho o preço desse produto em si, né? E o envio seu anúncio é a mesma coisa, né? Então tem o nome, telefone, descrição, enfim, e o input. Então basicamente é isso. Agora o código. Bom, aqui dentro do código, então, eu tenho o meu index, né? O meu index é a tela de notícias, é a listagem de notícias, né? Então aqui eu fiz os meus, todas as telas, né? Elas importam esse style.css porque é um estilo universal, né? Então todas as telas precisam, que é tirar o estilo padrão do navegador, né? E a estilização da navbar e dos botões, já que eles estão, né, em todas as telas. Então, para começar aqui, então, eu tenho a minha div nave, né? Então, dentro da minha nave eu tenho os meus botões de link, né? Esses botões de link aqui, né, eles estão estilizados como botão porque eu editei eles, né? Então eu tirei toda aquela estilização padrão do link e deixei ele como se ele fosse um botão. E aí cada botão, né, ele vai para a respectiva tela. A nave é bem simples mesmo. Então aqui, para começar eu tenho minha notícia principal, né? Então ela é que nem um card, porém eu editei um pouco lá o CSS dela. Então eu tenho aqui o meu H2, né, com o título da minha notícia, um parágrafo com um breve resumo dessa notícia, né, uma imagem. E a imagem, né, eu tenho aqui o corpo. Ah, tá. E todos os cards de notícias, né, eles são um link, né? E aí dentro do link eu tenho o componente sim, né, o card. E aí aqui dentro, né, eu tenho duas divs, né, uma div o card em si, né, e aí o corpo do card, né, que no caso seria o texto. Então eu fiz isso aqui só para separar mesmo, né, imagem para o lado e conteúdo para o outro. Então para ficar nesse esquema aqui eu dividi em duas divs, né. É, Aqui então os cards, né, menores, né, os padrões, eles estão dentro desse cards group, né, para ele poder fazer essa formatação aqui, né, essa responsividade. Então é um link, né, e aí dentro eu tenho o meu card, uma imagem, e aí diferente, né, diferente do card principal, né, ele fica em cima com os dados embaixo. Então eu tenho aqui um small, um H2, né, com o título da minha notícia e um parágrafo. E isso se repete por todos, né? Então, e aqui, como eu deixei ele responsivo, né, lá pelo CSS, né, e ele automaticamente vai formatando, eu não preciso vir aqui e ficar fazendo toda a formatação. Então, se eu viesse
e adicionasse uma nova notícia, né, bastaria eu copiar, né, um card desse e colar, né. Eu deixei um exemplo aqui. Então eu dupliquei esse último card, como se eu fosse fazer uma próxima notícia. Então eu adiciono aqui minha imagem, o link dessa nova notícia e as informações dela. Então quando eu viesse aqui, ele adiciona aqui automaticamente, né, seguindo o padrão das outras notícias. Basicamente é isso essa tela. A tela de anúncios então, né, eu repito, aqui é a minha nave, né. Eu adicionei aqui um H1 só para não ficar vazio mesmo, e o componente é o mesmo, né? A única diferença é que ele não está dentro de um link, né? Então é só um card mesmo sem nenhuma função, né? Então tem a imagem, né? O título, o parágrafo, e aqui embaixo, ao invés de um small, né? Com os dados, tem o preço. E é basicamente isso. E aqui também, né? Segue o mesmo padrão lá de responsividade. Aqui na tela de notícias, né? Então aqui é quando eu clico numa notícia. Eu tenho aqui de novo a minha navbar. Eu tenho o corpo da minha notícia, né? E aí aqui, né, toda notícia ela tem o título, né? O título que descreve, né, da notícia mesmo, né? Um breve resuminho dessa notícia, a imagem, né, relacionada a essa notícia e as informações de envio, né? Então, o autor e a data da publicação, né? Logo abaixo aqui da notícia. E aí, um pouco mais abaixo aqui, eu tenho já, né, os dados a notícia em si, né, o texto. E aí, em todas as notícias eu deixei nesse padrão mesmo, né, de 2 parágrafos. Então, se eu vim aqui em notícias, né? Então todas estão aqui, né? Nesse mesmo padrão de 2 parágrafos mesmo. Bom, é basicamente isso, bem simples mesmo. A parte de enviar anúncio aqui, então, né? O formulário, a nave, né? O corpo do meu formulário, né? Um título, né? Para descrever do que se trata esse anúncio, ou do que se trata esse formulário, né? Aí aqui eu adicionei dentro de uma tag form só para chamar essa função mesmo, né, quando eu enviar, e aí eu adiciono uma funçãozinha aqui mesmo só para enfeitar, né? Então a gente chama o alert e depois reinicia a página. É, aqui é, aqui eu fiz um esquema que tipo dentro dos formulários, né, eu tenho inputs que eles são full size, né, inputs que são mid size, para poder fazer essa disposição dos inputs, né, no meu formulário. Então, para cada tipo de input, né, eu adiciono uma classe. Então, inputs que vão ficar, dois inputs na mesma linha, né, eles são inputs mid size, né, então eu adiciono essa classe. E os inputs que vão ocupar, né, a linha toda, né, eu adiciono a classe full size. Isso facilita bastante na hora de criar formulários, né? Então, se eu adicionar mais campos novos, vai ser bem mais tranquilo. Tem também essa classe space, que é basicamente esse espaçozinho aqui entre os dois inputs, né? Então, eu sempre adiciono no input da esquerda, né, para poder dar esse espacinho aqui. Então, aqui ó, sempre, né, no input da esquerda. O da direita não precisa colocar. É basicamente isso mesmo. E aí eu tenho aqui. Tá. Aí aqui, né, no telefone é o único que tem o ID, né? Que eu botei uma máscara mesmo, só pra deixar mais certinho. E aqui eu tenho um input, né, de imagem, né, de arquivo de imagem. E a minha textiário. É basicamente isso. Não sei se tem mais alguma coisa para explicar. É, Enviar a notícia é até mais simples, né? Porque nem máscara tem. Então é o mesmo esquema, né? Mid size, full size. E o input de texto aqui e a função bem simples mesmo. É isso. Aí eu vou explicar um pouco o CSS aqui.
Então, o universal, né, CSS da aplicação toda. Então, eu tenho aqui, né, para limpar o estilo do navegador padrão, a minha nave, né, então eu botei um background, um padding nela, tirei a margem para ela ficar colada no topo, né, e nos cantos. Adicionei uma altuраzinha para ela ocupar, né, toda a linha, né. O botão, então, esses atributos aqui são para tirar a estilização, né, de link e deixar ele parecido com um botão, né, para não ficar zoado, para ficar como se fosse um botão mesmo, né. Aqui então adicionei um padding padrão, botei uma transição, né, para quando eu fizer o hover, né, ele mudar a corzinha, deixar mais claro e fazer essa transição, né, gradual aqui. Uma cor, enfim, o tamanho, não tem muito o que explicar aqui. Aqui nos cards, então, né, eu tirei a decoração do link, né, e deixei ele preto. A notícia principal aqui, né, então eu dei uma margem no topo, né, e deixei centralizado, né, e com essa margem aqui de porcentagem para ela ficar proporcional, né, então sempre responsivo aqui. Lógico que, né, a imagem vai ficar um pouco zoada, mas enfim. Aí aqui eu tenho, né, o corpo, né, lá o corpo não, né, o card em si, né, então display flags, adicionei uma borda, né, arredondei ela, aí o corpo, né, que são as informações, os textos, né, eu deixei o texto maior do que os cards normais, né, e adicionei um padding, né, para ele ficar longe das bordas. O cards group, né, que é onde esse componente aqui, né, onde ficam os meus cards. Então eu adicionei uma margem, né, e aí depois eu adicionei essas margens laterais para ele descolar, ficar um pouco mais centralizado aqui. Adicionei o display grid, né, para ele dispor lá os cards. Adicionei aqui, né, o atributo onde ele vai fazer toda essa disposição aqui automática, né, dos, dos cards e adicionei aqui, né, a distância entre eles. Então, aí aqui eu tenho o card, o card em si, né, o corpo dele todo. Botei um position relative, a transição a mesma coisa, né, para ele ficar um pouquinho mais escuro quando eu passar o mouse, a borda. Aí aqui, né, o corpo, né, o texto eu deixei small para ficar diferenciado lá, né, o padding é a mesma coisa. É basicamente isso. Aí é o small, né, eu deixei ele negrito e a linha embaixo. Eu vou pular algumas coisas para não ficar explicando coisa repetitiva. Aí aqui dentro do formulário, né, eu tenho o label ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa que diferencia. Ah, tá. Tenho aqui o full size, né? Então ele ocupa toda a minha linha e o mid size ele ocupa 45%, né? Que eu não posso botar 50% porque tem a questão ali do espaço. Então é basicamente isso. Então quando eu boto um full size ele vai ficar em 100% da linha, né? Vai ocupar toda a linha e flex só 45%. Basicamente isso. Aí tem a transição, né, para ele ficar azulzinho quando eu passar o mouse, a borda só embaixo, o hover, né, o focus. Esse focus aqui é quando você clica para digitar e aí ele fica com uma borda estranha, feia em volta. Eu tirei e aí ele fica azulzinho. O texto, né, é o text area, então eu só repetir a estilização ali. É basicamente isso mesmo. E aí aqui dentro da notícia, né? Então tem o título da página, não tem muita coisa assim que diferencial não. É basicamente isso. E tem um font family ali diferenciado. É basicamente isso. Espero ter explicado tudo
É isso.